Olá, pessoal! Nesta videoaula, nós vamos ver alguns modelos matemáticos para o problema de sequenciamento em máquina única. Então, primeiramente, algumas referências, já tem esse trabalho, né, que os autores propuseram 4 formulações para 8 problemas diferentes de máquina única. Diferentes funções objetivo e restrições, né, são formulações de programação linear inteira mista, né, para esse problema aí, ó, o single machine, né, a máquina única. E neste outro trabalho, os autores propuseram 6 formulações diferentes, especificamente para o problema de minimização do atraso total. Tá? E aí eles compararam, né, a eficiência computacional, né, de cada modelo. Muito bem. Aqui nós vamos apresentar formulações clássicas de programação linear inteira mista. Tá? Não existe uma classificação, obviamente, do que é formulação clássica e o que não é. Então, eu escolhi 3 formulações para abordar aqui, 2 nesta videoaula, a formulação baseada em precedência e a formulação baseada em posição. E na próxima videoaula, a formulação indexada pelo tempo. O problema que nós vamos ver, como já disse, é o problema de minimização do atraso ponderado em máquina única com N tarefas. E os parâmetros do problema são esses que estão projetados aí, o tempo de processamento da tarefa, PJ, WJ, que é o peso ou a prioridade da tarefa, DJ, que é o prazo, tá? As variáveis que vão aparecer nos 2 modelos que a gente vai usar é o completion time da tarefa J, ou instante de término, e o TJ, que é o atraso da tarefa. O objetivo, então, está aí a expressão, é a minimização do atraso ponderado, a multiplicação do WJTJ de cada tarefa. Muito bem, a primeira formulação é baseada em precedência. Na literatura a gente encontra essa formulação com o nome de sequence-based, tá? E ela é conhecida, ela é caracterizada pela presença de restrições disjuntivas. Nós vamos ver em detalhes já já. O parâmetro que aparece nessa formulação é o parâmetro Big M. Né? Na literatura é mais frequente o uso de M, né, para esse parâmetro, que é um valor suficientemente grande, tá? Um valor grande. Aqui, como a gente já utiliza a notação M para máquina, né, em problemas de scheduling, então a gente vai usar a notação V, tá? O Vzão como o valor suficientemente grande. Tá? E é comum encontrar na literatura a sugestão de usar esse valor aí como a soma dos tempos de processamento de todas as tarefas. Né? Então esse valor, esse parâmetro, né, ele é suficientemente grande, né? Ele serve. Tá? Existem pesquisas que estudam a influência desse parâmetro, né? Já se verificou que ele influencia na eficiência computacional, né? Então o que se sabe é que se deve evitar ao máximo a existência desse parâmetro, né? Então se existir alguma formulação alternativa que não use esse parâmetro é preferível, né? Só que aqui no caso, nas 2 formulações que nós vamos ver, elas requerem a utilização desse parâmetro, tá bom? Muito bem, nessa formulação baseada em precedência, as variáveis binárias, as variáveis de decisão, elas são do tipo x e j, né? E vão ser iguais a 1 se a tarefa i for programada antes da tarefa j, certo? Então tem um par de tarefas, i e j, se i for programado antes de j na sequência, x e j é igual a 1. Repara que não precisam ser tarefas consecutivas, tarefas vizinhas, imediatamente antes, né? Pode ter tarefas entre i e j, tá? Então em qualquer posição aí, né, se i estiver antes de j, então x e j é igual a 1. Vamos ver alguns exemplos, um exemplo aqui numérico que fica mais fácil de entender. Ó. Nessa sequenciazinha pequenininha aí de 4 tarefas, né, um exemplo J2, J1, J4 e J3, como ficaria a matriz, né, da variável x, que é uma matriz quadrada, n por n, né, essa é a dimensão da matriz ou da variável de decisão, n por n, tá? Nas linhas aí nós temos as possibilidades de tarefa I, nas colunas temos as possibilidades de tarefa J, certo? Então vamos preencher aí de acordo com essa sequência. Como a gente representaria essa sequência na matriz x e j? Essa matriz é conhecida também em outras áreas como a matriz D para, certo? Quando a sequência, né, a relação for de I para J, então é igual a 1.
Muito bem, uma propriedade importante dessa matriz é que a diagonal principal ela é inutilizada, né? A gente nunca vai preencher a diagonal principal porque uma mesma tarefa nunca vai vir antes dela mesma, né? 1 nunca vem antes de 1, então a gente já preenche aqui com valores que a gente não vai usar, tá? Muito bem, agora olhando na sequência, a gente vê que J2 vem antes de J1, então a gente preenche ali na célula 21 igual a 1, então x21 é igual a 1. Muito bem, está aí representado. A tarefa 2 também vem antes da 4, então x24 é igual a 1, certo? Como eu disse, então não precisa ser consecutiva, vindo antes, em qualquer posição, x e j é igual a 1. J2 também vem antes da J3, então a célula 23 é igual a 1. Muito bem. Já vemos aí mais uma propriedade dessa matriz. Né? A linha da tarefa que vem na primeira posição é sempre com valores iguais a 1. Né? A tarefa que vem antes de todo mundo, né? Ela vem antes de todo mundo, então ela tem valores 1 na sua linha. Né? Dela indo para todo mundo é igual a 1. Muito bem, continuando no exemplo. J1 vem antes de J4, então a célula 14 é igual a 1. J1 vem antes de J3, 13 é igual a 1. J4 vem antes de J3, então 43 é igual a 1. A gente verifica mais uma propriedade nessa matriz, né, que a coluna da tarefa que vem na última posição também só tem valores 1. Né, aquela tarefa em que, de todas as outras, para essa, né, é igual a 1. Né? Então, tá aí a tarefa que fica na última posição. O restante das posições não tem essa relação de precedência, então tem só valores 0. Certo? Então está aí o exemplo de preenchimento aí dessa matriz IJ. Muito bem. Vamos ver as restrições dessa formulação baseada em precedência. Como eu disse, o conjunto mais famoso é o conjunto de restrições disjuntivas. O que elas significam? Né? Elas são mutuamente exclusivas. Esse é o significado de disjuntivas aqui. Né? São dois conjuntos de restrições aí, tá vendo? Que sempre somente um deles vale. O outro vai ser desligado, vai ser inutilizado, certo? A gente não vai considerar. Então existem mecanismos, né, matemáticos para fazer isso, certo? Então vamos ver um exemplo aqui de duas tarefas para a gente conseguir enxergar as relações. Repara que aqui são tarefas genéricas, né, I e J, mas a gente pode imaginar como tarefas com índices numéricos, né, tarefa 2, tarefa 5, tarefa 4, tarefa 1, tá? Muito bem, então as tarefas genéricas I e J, imagina um primeiro caso em que I vem antes de J. Então tem JI em verde, JJ laranja, com seus tempos de, os seus instantes de término, CI e CJ representados ali também, certo? Então, de acordo com a variável de decisão, como é que fica x e j? Qual é o valor de x e j neste exemplo aí, nesta ilustração? É igual a 1, certo? Porque i vem antes de j, né? Então está aí representado. Substituindo agora o x e j valendo 1 lá nas expressões, nas restrições disjuntivas, como é que fica o primeiro caso? Né? Lá dentro do parênteses, ó, vai ficar 1 menos 1, 0, 0 vezes o vzão, que é um número muito grande. Então, a gente apaga o número muito grande, a gente cancela ele, não existe mais um número muito grande aqui. Isso torna a expressão somente assim, ó, CJ menos CI maior ou igual ao tempo de processamento da tarefa laranja. Vamos olhar no gráfico para ver se essa relação está verdadeira, né? Está valendo. Ó, CJ menos CI, então esse intervalo entre CI e CJ tem que ser sempre maior ou igual à tarefa laranja. É verdade, né? É isso mesmo que está representando. Então é esse o conjunto que a gente quer, certo? Esse intervalo ele vai ser igual a PJ quando as tarefas forem grudadinhas, consecutivas, né? Ou vai ser maior do que PJ quando elas não forem consecutivas, tá? Só que nunca vai ser menor do que PJ. Muito bem, então a gente já viu que se dos dois conjuntos vale esse, o outro não vai valer. Mas substituindo então o x e j, valendo 1 lá na expressão de cima, como é que fica então, né? Na segunda expressão lá em cima. Fica CI menos CJ mais vzão, né? Porque o x e j é igual a 1, multiplica por vzão, fica só o vzão.
tá? E isso torna essa expressão redundante. Quando a gente soma um número muito grande do lado esquerdo da inequação, né, isso torna a expressão toda redundante, né? Se é um número muito grande maior ou igual a um número pequeno, isso sempre vai ser verdadeiro em quaisquer valores de CI, CJ e PI, certo? Então esse Vzão ele predomina, né? Ele inutiliza as relações todas dessa expressão. Essa expressão fica sem validade, né? Então a gente inutilizou esse conjunto vale só o primeiro, certo? É assim que a gente desliga uma expressão matemática. Agora vamos ver o segundo caso. E quando CJ vier antes de, JJ vier antes de JI, né? Tarefa J vier antes de JI. Né? Então fica lá os instantes de término CJ e CI representados. E como é que fica o valor da variável de decisão? Quanto vale x e j? Né? A pergunta é, I vem antes de j? A resposta é não, não vem. Então x e j é igual a zero. De novo, substituindo lá em cima nas restrições disjuntivas, como é que ficam as relações? No primeiro caso, dentro dos parênteses vai ficar 1 menos 0. Então a gente vai multiplicar o número muito grande, o Vzão, por 1. Né? Então vai manter o Vzão no primeiro conjunto. Vai ficar CJ menos CI mais Vzão maior ou igual a PJ. A gente já viu que a presença do Vzão torna a restrição redundante. Então a gente já vê que esse é o conjunto de restrições redundante. De novo, é a mesma coisa, ó, um número muito grande do lado esquerdo, maior ou igual a um número pequeno, né, porque a gente sabe que Vzão é sempre muito maior do que qualquer tempo de processamento PJ. Né? Então, um número muito grande maior ou igual a um número pequeno é sempre verdadeiro, independentemente de quaisquer valores que a gente substituir em CJ, CI e PJ. Né? Então, a gente desliga essa restrição. Se a gente já vê isso, a gente sabe então que é a restrição de baixo que vai valer. Né? Substituindo 0 no x e j, no segundo conjunto, fica CI menos CJ, né? V vezes 0, então cancela, maior ou igual a PI. Né? Então agora a diferença entre CI menos CJ, esse intervalo aí, tem que ser pelo menos igual à tarefa verde, né? PI, certo? Então de novo, se elas estiverem grudadinhas, esse intervalo vai ser exatamente igual a PI. Mas se não tiverem grudadinhas, então, né, CI vai ser maior, né, CI menos CJ vai ser maior do que PI, certo? Esse conjunto de restrições aí, esses dois conjuntos, essas restrições disjuntivas, elas servem para o cálculo dos instantes de término das tarefas. É para isso que tem essas restrições no modelo. Né? Repara que elas respeitam sempre as relações entre duas tarefas, consecutivas ou não, né, e os seus respectivos tempos de processamento. Então, as restrições disjuntivas servem para o cálculo dos instantes de término das tarefas, tá? Considerando sempre as tarefas aos pares, né, nesse caso. Só que, e se a tarefa estiver na primeira posição, por exemplo? Né, existe uma relação também, né? A gente tem que garantir que o instante de término da tarefa vai ser sempre maior ou igual ao seu tempo de processamento. Né? Se for a primeira tarefa da sequência, o seu instante de término é exatamente o tempo de processamento. Né? Se ela estiver numa posição posterior à primeira, né? Segunda, terceira, quarta, aí vai ser maior do que o tempo de processamento. Certo? Isso parece óbvio, mas a gente tem que instruir o computador. Né? O computador só faz exatamente aquilo que a gente instrui. Se a gente não informa isso, é perigoso o modelo nos fornecer uma restrição não válida, né? uma solução inválida, né? Uma solução que não reflete a realidade. Imagina se nos cálculos todos do modelo a gente encontra aí um instante de término menor do que o tempo de processamento. Isso não é uma solução válida, uma solução real. Tá? Para isso, então, que tem esse conjunto aí de restrições. Muito bem, agora o cálculo dos atrasos, como é que fica? Né? A gente já sabe que é essa relação. Então vamos ver um exemplo aqui no gráfico. Né? Então se tiver uma tarefa J2 e um instante de término C2 igual a 5, né? Se o prazo dela for 7, né? Tá vendo o D2 igual a 7? Essa tarefa não tem atraso, ela terminou antes do prazo dela. Tarefa 1 agora, ó, o prazo dela era 10, D1 igual a 10. E o instante de término dela é 12, tá vendo?
Então essa tarefa J1 tem atraso. Tá? O atraso é calculado como a expressão ali mostra, né? É o instante de término menos o prazo. Então para a tarefa 1, a lilás, a gente faz o 12 menos 10, um atraso de 2, certo? Para a tarefa amarela, J2, a gente faz o instante de término 5 menos o prazo do 7, né? O prazo é 7. Então 5 menos 7 ficaria um atraso negativo. Quando tem um atraso negativo, na verdade indica que ela está adiantada. Mas atraso negativo não existe, né? A variável de atraso mesmo não pode ser negativa. Então por isso que a gente considera esses dois conjuntos simultaneamente ali, ó, né? E por isso também que o TJ tem que ser maior ou igual à expressão, né? O CJ menos DJ. A gente não coloca o igual direto, né? Porque se colocasse igual, no caso da tarefa estar adiantada, né, o modelo obrigatoriamente consideraria o valor negativo. Mas considerando o maior ou igual, e tendo ali embaixo uma outra restrição com TJ maior ou igual a zero, né, se no primeiro caso o valor dá negativo, né, o segundo caso que predomina. Né? Então, para TJ maior ou igual a menos 2 e TJ maior ou igual a zero, considerando conjuntamente os dois, né, simultaneamente os dois valores, então tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então, o maior ou igual, na expressão do cálculo do atraso, serve para isso, para que quando o atraso for negativo, ou quando a tarefa tiver adiantamento e não atraso, né, o valor considerado é zero. Muito bem. Então, assim, a gente tem aqui um modelo matemático, né, da formulação baseada em precedência completo aí, né, função objetiva de minimização do atraso ponderado, os dois conjuntos ali das restrições disjuntivas, esses dois outros conjuntos que nós falamos agora, e no último item vermelhinho ali, ó, é o domínio das variáveis. CJ, TJ tem que ser positivo, né? X e J é uma variável binária, então só pode ter valores 0 ou 1. Tá? Os índices I e J vão de 1 até N, né, o número de tarefas, né? E o valor XJJ tem que ser sempre 0. É aquele caso em que os dois índices têm o mesmo valor, I igual a J, né, a diagonal principal lá da nossa matriz X. Já tem ali embaixo também a sugestão do valor V, que tem que informar previamente ao modelo. Sugestão de considerar a soma dos tempos de processamento de todas as tarefas. Muito bem, vamos ver agora a segunda formulação, baseada em posição. Na literatura a gente encontra essas expressões aí, ó, o position-based, o rank-based formulation, né, o ranking, né, o ranqueamento, né, ou então assignment-based, né, que é o problema da designação, um problema clássico, bem conhecido em pesquisa operacional, né, em que se tem dois conjuntos com o mesmo número de elementos, em que se quer designar ou associar um elemento de um conjunto ao outro. É o problema de matching, um problema de casamento, né, de um elemento com outro conjunto. Tem várias aplicações, né, por exemplo, tem um número de funcionários e a gente quer designar projetos ou tarefas, né, ou tarefas a máquinas, né, ou líderes a equipes, né, tem o mesmo número de líderes e o mesmo número de equipes, então vou associar, né, associar professores a turmas ou a disciplinas, né, e no nosso caso aqui a gente tem que designar um número n de tarefas a um número n de posições na sequência, certo? Por isso então as variáveis de decisão serão do tipo XJH. Tá vendo? Diferente, ó, não é mais XIJ, é XJH, né? Em que o H é a posição na sequência. Então XJH igual a 1 se a tarefa J for programada na posição H, certo? E é 0 caso contrário. A gente tem ali uma variável também que vai ser uma variável temporária, tá? É o C'H, o instante de término da tarefa que ocupa a posição H. É diferente do CJ. CJ é o instante de término da tarefa J, independente da posição dela. Aqui é o C'H, o instante de término da tarefa que está na posição H, independente de quem seja ela. A gente vai ver isso aqui na formulação. Muito bem. Considerando agora o mesmo exemplo das 4 tarefas, J2, J1, J4 e J3, como ficaria agora a nossa matriz X? Né? Agora a nossa matriz X continua sendo uma matriz quadrada, n por n, porque ainda a gente tem n tarefas e n posições,
né? Essa é a dimensão da variável xjh e é o tamanho da matriz, certo? Então nas linhas nós temos as tarefas, j, e nas colunas nós temos as posições a serem designadas, certo? Agora a diagonal tem valores válidos, tá? Porque eu posso designar, por exemplo, a tarefa 1 a posição 1, a tarefa 2 a posição 2. Então a diagonal tem valores válidos, tá? Então olhando na sequência, a tarefa 2, ela está programada na primeira posição. Então a célula 2,1 tem valor 1, certo? A segunda tarefa, ó, a J1. Então J1 está na posição 2. Então a célula 1,2 tem valor 1. Terceira tarefa, J4. Então a tarefa 4, tá? A célula 4,3 tem valor 1. E a última tarefa, quarta posição, é a tarefa 3. Então 3,4, né, x3,4 é igual a 1. Todas as outras posições não representam a designação, então tem valores 0. Quais as propriedades dessa matriz, como a gente analisou lá no anterior, né? Todas as linhas aí, ó, todas as linhas têm um único valor 1 e o resto tudo 0, né? Significa que cada tarefa está designada a uma única posição, né? E todas as colunas também só têm um único valor 1, né? O resto tudo 0. Significa que a cada posição nós designamos uma única tarefa. Muito bem. Vamos ver aqui agora os conjuntos de restrições. Então, se é uma analogia com o problema da designação, nós temos os conjuntos clássicos de restrições de designação, que são esses aí. E são essas propriedades que nós acabamos de falar da matriz, né? Então, a soma, tá vendo? Para cada H, para cada posição, para cada coluna, a soma de todas as tarefas, né, de xjh, né, variando o j de 1 a n, tem que ser igual a 1. Na segunda agora, analisando o diferente, ao contrário, né, fixando cada tarefa j. Então, para j é igual a 1. A soma de todos os h's, todas as posições possíveis, né, tem que fazer o x, essa soma aí, ser igual a 1. Depois, para j é igual a 2. A soma de todos os h's, né, todas as posições possíveis, tem que ser igual a 1, certo? E assim por diante. Então esse é um conjunto conhecido aí de restrições de designação. O que mais que nós temos aqui? O cálculo dos instantes de término, tá? Como essa formulação é baseada em posição, então fica mais fácil de calcular o instante de término da tarefa que está numa determinada posição. Por isso que a gente tem ali aquele primeiro conjunto ali, o C'H, que é aquela variável temporária que eu falei. É o instante de término da tarefa que está na posição H. E como que isso é calculado? A gente multiplica o tempo de processamento pela variável de decisão JH, tá? Só que aqui a gente só vai multiplicar, a gente só vai... por que a gente multiplica primeiro, né? Porque a gente, ao multiplicar, a gente considera somente as designações, né? Quando a gente multiplica o PJ vezes o XJH, a gente está multiplicando somente pelos valores em que x é igual a 1. Né? Quando x é igual a 0, não houve designação naquela posição, então a gente não está somando o tempo de processamento, é isso que significa, tá? Só que o que a gente soma aqui? A gente soma os tempos de processamento das tarefas que vêm da posição 1 até a posição H. Então, por exemplo, se a gente vai calcular o instante de término da tarefa que está na terceira posição, ou seja, o H é igual a 3. Então, a gente vai somar o tempo de processamento da tarefa que está na primeira posição, na segunda posição e na terceira posição, somente. Isso independentemente do número total de tarefas. Se tiver 5, 10, 15 tarefas e eu quiser calcular o instante de término da tarefa que está na terceira posição, eu faço isso. Eu somo os tempos de processamento das tarefas que estão na posição 1, 2, 3. Então, para C'H, o instante de término, né, da tarefa que está na posição H, eu vou somar, por isso que eu criei um novo índice ali, ó, os U, né, os índices U, indo de 1 até H. Né, são todas as posições anteriores a H, de 1 até H. Por isso que fica ali a multiplicação de PJ vezes XJU,
Quais U? Os U que vão de 1 até H. Eu vou somando tudo isso, certo? Então é assim que a gente calcula os instantes de término para depois calcular os atrasos. Muito bem. Só que lá os atrasos, né, a gente calcula em relação aos prazos. Os dados de entrada, o parâmetro, né, o prazo, a gente não tem o prazo da tarefa que está na posição 1, o prazo da tarefa que está na posição 2, porque a posição, né, a tarefa que está naquela posição é a solução do problema, a gente não tem ainda a solução. O que a gente tem é DJ, né? É o prazo da tarefa 1, independente de qual posição ela está, o prazo da tarefa 2, independente de qual posição ela está. Então, para isso, a gente vai precisar do instante de término da tarefa J, o CJ, independentemente da posição que ela está. Então, tem que fazer uma relação. Na verdade, essa última restrição aí, ela chama restrição de acoplamento. Então, a gente acopla, né, as duas variáveis aí, CJ e o C'H, certo? Fazendo essa relação aí. Então, aqui também a gente precisa utilizar o valor suficientemente grande, né, o valor muito grande, que é o Vzão, né, para fazer essa relação. Então, como que funciona? Né? Se a tarefa J está na posição H, então vale 1. Repara que está dentro dos parênteses aí, o valor total vai dar 0. Né? Vai fazer 1 menos 1 vezes o Vzão, certo? Então eu tenho aqui que o CJ fica maior ou igual a esse valor C'H, tá? O maior ou igual, né, é para permitir todas as possibilidades aí do cálculo, tá? Como a gente explicou lá anteriormente para o TJ, a gente coloca maior ou igual para isso. Aí você fala, mas e se pegar um valor maior do que o que realmente é? Não vai pegar porque a gente quer minimizar o atraso. E esse valor aí vai entrar no cálculo do atraso, então o modelo faz esse esforço de pegar sempre o menor valor possível, tá? Muito bem. O outro caso, então, se XJ, se XJH for igual a zero, ou seja, eu estou calculando aí, né, um instante de término de uma tarefa que não está na posição H, certo? Então, XJH é zero. Então, 1 menos 0, 1. Eu multiplico o Vzão por 1. Então, de novo, eu inutilizo essa inequação, porque eu coloco um número muito grande agora do lado direito da nossa inequação, só que com valor negativo, né? Então, um valor pequeno do lado esquerdo, maior ou igual a um número muito grande negativo, né? Um número muito negativo, né? É o que vai inutilizar ou desligar essa restrição, certo? Então, a gente calcula aí o CJ, né? Muito bem. Só que repara, né, que é muito mais fácil, ao invés de utilizar o C'H, né, que a gente calculou ali na equação, C'H igual, né, a gente já substituir o C'H na expressão do CJ. Né? E aí é nessa hora então que a gente consegue eliminar uma variável. Né? Então não precisa utilizar o C'H no modelo final. Então fica CJ maior ou igual a expressão do C'H substituída, né, e o restante, menos V, parênteses, 1 menos XJH. Esse laranja aí, essa é a restrição que vai para o modelo. Tá? Depois tem o cálculo dos atrasos, que é exatamente igual a gente fez anteriormente. O TJ maior ou igual a CJ menos DJ, né, acrescentando depois ali o domínio do TJ maior ou igual a zero. Então temos aqui o modelo matemático completo, conforme a gente explicou passo a passo, né, com o domínio no último pontinho vermelho, e no final a sugestão do valor do V, um número muito grande. Certo? Então assim a gente definiu as duas formulações, temos aqui um exercício, né, que sugere para você implementar e resolver, né, o problema de minimização do atraso ponderado em máquina única, usando as duas formulações, a baseada em precedência e a baseada em posição, né, usando exemplares ou instâncias da literatura. Muito bem, da aula de hoje é isso. Tem aí as referências utilizadas, inclusive dos 2 artigos ali apresentados no começo. Assim a gente finaliza. Até a próxima!